Boa noite, pessoal. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Olha aqui do meu ladinho, doutora Lude. Chegou cedo, doutora. É sempre uma honra a sua presença aqui com a gente, principalmente nesse workshop, nessa aula de quarta-feira, onde a gente fala muito a respeito de saúde. Enfim, Karina Maia aqui do meu outro lado, Paulo Mioto, Lu Carniato, vi também que chegou cedo, Ana Paula aqui, uma das estrelas da noite. Enfim, boa noite, pessoal, todo mundo. E hoje aqui, olha só, a gente vai falar de um assunto que eu não sei se é do interesse de vocês, eu não sei o quanto que é do interesse de vocês. A gente vai falar sobre emagrecimento e mudanças de hábitos. Olha só, e para isso, né, a gente tem aqui hoje a Gabi. Cadê a Gabi? Deixa eu ver a Gabi aqui. Eu não estou vendo a Gabi aqui na telinha. Olha só. A Gabi Souza, que é mentora de emagrecimento e de saúde de maneira geral. Quem não acompanha a Gabi no Instagram, pessoal, acompanha ela, que a Gabi ela tem um conteúdo ali de primeira, ela faz um trabalho profissional já há anos. Depois ela vai contar aqui um pouquinho para a gente, vai falar um pouquinho disso daí. E a gente tem também aqui hoje a Ana Paula, que é psicóloga, aromaterapeuta também, e é a minha companheira aqui nessa semana, nos treinamentos da semana. Então, para a gente já dar início aqui à noite de hoje, eu quero chamar aqui a Ana Paula, eu quero que vocês recebam a Ana Paula com uma salva de palmas. Para quem é convidado, ó, aqui a gente bate palmas assim, ó, que são as palmas mudas, tá? Então, recebam da maneira que ela merece. Ana Paula, seja bem-vinda, Ana Paula. Obrigada, Elton. Boa noite, meu povo. Todo mundo bem? Espero que sim. Todo mundo muito animado para a gente falar de uma coisa de uma coisa não, né? De um assunto muito importante. Assim como é para mim, eu tenho certeza que muita gente vai gostar do que a gente vai falar aqui hoje também. Ô, Elton, eu pedi muito para a Gabi falar desse tema hoje. Vou contar a verdade, porque eu sou muito interessada nisso, tá, gente? Eu puxei a sardinha para o meu lado porque eu queria saber muito. Eu sei que a Gabi entrega muito conteúdo bacana e ajuda inúmeras mulheres mundo afora com com esse assunto que toda mulher tem um pezinho ali para querer uma ajuda extra. Seja no emagrecimento, seja ajudar a melhorar um pouquinho a retenção de líquidos, mas principalmente a ajudar a gente a ajustar os novos hábitos e a equilibrar as emoções na correria do dia a dia que a gente arruma o tempo inteiro, né? Antes de chamar a Gabi e antes de colocar um pouco das coisas técnicas que ela vai trazer para a gente, eu vou contar um pouquinho por que que eu escolhi esse tema, né? Escolhi não, né? Eu pedi para ser assim. E a gente entrou nesse acordo. Como eu já conto na minha história aqui também, quando eu tive Covid, tive 3 Covids lá no início da pandemia, eu estava no início do tratamento do hipotiroidismo. E aí, gente, hipotiroidismo, eu descobri já com 30 e poucos, quase 40, já passei dos 40 também, então o metabolismo vai daquela forma maravilhosa, apesar de aparecer umas espinhas de adolescente de vez em quando, né? Porque na minha cabeça estou com 30 ainda, gente. Mas lá no início do tratamento do hipotiroidismo, junto com as 3 Covids em pouco tempo, eu tive um processo inflamatório muito intenso e engordei muito mais do que gostaria. Então, no início do ano passado, que inclusive foi um empurrãozinho a mais para começar a trabalhar com os óleos essenciais, no início do ano passado eu fiz um processo de desinflamação e de estabilidade, digamos assim, para estabilizar a tireoide, junto com os tratamentos alopáticos que eu estava fazendo. E olha, os óleos essenciais fizeram toda a diferença na minha vida. Eu emagreci, eu desinflamei. Eu não falo que eu emagreci, eu desinflamei quase 15 quilos no início do ano passado, né, no pós-Covid. Aqui, algumas pessoas que estavam perto de mim acompanharam esse processo. O que eu precisei? E a maioria foi do nosso kitzinho que a gente vai falar aqui hoje, desse kitzinho milagroso aqui, ó, da nossa farmacinha de Deus, da caixinha de tesouro. Eu precisei de óleos, né? Naquele momento eu ainda estava passando por algumas questões emocionais, que eu já conto na minha história aqui também, né? E muitas delas em decorrência também do hipotiroidismo.
dificuldade, né? Aliás, dificuldade para emagrecer, muita retenção de líquido, insônia, oscilação de humor, depressão. Isso também pode ser decorrência do hipotiroidismo. Muita gente cuida de dificuldades emocionais sem investigar como que a tireoide está funcionando, e no final das contas ela é a raiz de muitas coisas. Por isso que essa, né, Lud, né, doutora Lud, está aqui ó, balançando a cabeça, porque infelizmente acontece e as pessoas não estão acostumadas a cuidar de uma maneira sistêmica. E aí, quando eu resolvi cuidar dessa forma, que eu comecei a ter os meus resultados de forma mais interessante e da forma que eu realmente consegui ver resultado, consegui ver 15 quilos ir embora dessa forma. E quando a gente perde esse cuidado integrativo assim, a gente perde a mão de novo. Então, isso acontece com todo mundo está propício a deixar isso acontecer, por isso que os olhos ajudam tanto. Então, dentro dessa caixinha aqui, a gente tem muitos óleos que podem ajudar o tempo inteiro, e eu usei quase todos no meu processo de desinflamação. Dessa caixinha, eu usei copaíba, porque não preciso nem falar, nem falar do anti-inflamatório que é, junto com frankincense. Usei muito tangerina, balace e white orange para me ajudar nas questões nas crises de ansiedade que eu tinha, nos dias que eu acordava mais indisposta, ou mais triste, mais chorosa, nas TPMs também, que ficam muito mais intensas. O tangerina, inclusive, junto com o lemon, também ajuda muito, né, para desinchar, para ajudar a melhorar, a diminuir a retenção de líquido. O lavanda, apesar de eu não ser muito fã dele, né, eu confesso, eu sempre falo isso, né? Usava muito lavanda com bergamota ou com white orange para por causa do efeito dele, para dormir melhor. Então, dormindo melhor, consequentemente, eu teria um dia mais produtivo e e estava ajudando o meu corpo a funcionar melhor no dia seguinte. Ô, Lud, eu acho que a consulta vai estar até feita aqui já, né? Que eu estou falando, ela balançando a cabeça aqui. O que mais que eu usei muito, gente? Tangerina com Zengest, para ajudar o intestino a desinflamar também, a equilibrar ali tudo do jeito que precisava. O On Guard me ajudou também. Eu estou olhando para a caixinha aqui para eu lembrar de tudo que eu usei. O On Guard também me ajudou muito com a questão da imunidade. E lemon e peppermint também não preciso nem falar, né? O peppermint eu chamo carinhosamente de paixão nacional de evidências, porque ele era o óleo que praticamente me ajudava a levantar da cama, principalmente nos muitos dias nas crises de depressão. Porque ele dá esse ânimo. Então, no final das contas, a gente tem, além dessa farmacinha, a gente tem o pulo do gato, para ajudar a cuidar de vários sentidos. Então, a Gabi vai trazer para a gente aqui hoje uma questão mais técnica que ela usa junto com os clientes, junto com as mentoradas dela, porque cada pessoa funciona de uma forma, cada pessoa vai precisar de um acompanhamento diferente. Mas eu quis abrir hoje contando um pouco do que eu vivenciei, porque dentro dessa caixinha milagrosa, né, eu sempre começo falando, ela salvou a minha vida literalmente, e vem salvando hoje ainda. Estou aqui de novo, fazendo outro processo de desinflamação, porque me descuidei e aí inflamou tudo de novo. Né? Então, me descuidei, estou aqui fazendo o que eu já sei fazer de novo, e não tem jeito, gente. Isso aqui ajuda muita gente. Quando a gente não fala para as pessoas o que isso pode fazer na vida de qualquer pessoa que você vê na frente, a gente está omitindo socorro para a vida das pessoas. Então, a gente tem, depois que eu passei por isso tudo, eu falo que eu tenho obrigação de abrir a boca e falar. Porque assim como eu passei, tem muita gente passando por momentos difíceis também. E mulher, quando olha no espelho e vê alguma coisa incomodando, acho que os homens também, mas a mulher é acaba se abalando um pouco mais com esse sentido. Quando olha no espelho e não gosta do que está vendo, ou por uma distorção da imagem, que aí é um pouquinho mais, o buraco é um pouco mais embaixo, né? Ou porque não está se sentindo bem, que a gente simplesmente. É um botãozinho assim, ó. Liga o botãozinho, estou me sentindo bem hoje. Liga o botãozinho, que a gente chama de hormônio, viu, gente? Também. E a questão do equilíbrio hormonal é importante também para ajudar no nosso sentimento.
E aí isso influencia com a imagem que a gente vê no espelho ou em qualquer outra situação que vá fazer a gente encarar esses problemas de frente e ver que tem solução mais natural e solução muito mais leve, porque cuida de todos os sentidos, né? Então, Gabi, é, eu acho que você pode falar para a gente já como que você ajuda tantas mulheres, como que você faz para colocar esse kitzinho maravilhoso na vida de tanta gente que está buscando a sua ajuda também. Ah, agora abriu meu áudio. Boa noite, maravilhosa. Boa noite, todo mundo. Gente, é maravilhoso estar aqui, viu? Antes de eu falar, né, que a Ana Paula aí já deu um show contando esse resultado dela, parabéns, viu? Conversamos um pouco hoje. Descobrimos que vamos ser futuras vizinhas, né, Ana Paula? Já falei com ela, ó, a partir de agora está proibida, não me deixa procrastinar, que nós vamos andar em todas as cidades da região falando aí de bem-estar, levando um pouco dessa maravilha que nós temos o prazer de conhecer aqui, né, gente? Isso aqui é incrível. Só que antes de começar a falar, eu não sei aqui, podem até colocar nos comentários, se todo mundo aqui já conhece, né, da Terra, já conhece os óleos essenciais, para realmente conseguirmos conectar com todo mundo. E o que que eu acho importante? Principalmente para quem já conhece. Todo momento, eu acredito, quando nós entramos aqui no sistema, seja de manhã, de tarde, de noite, nós temos que eliminar três sabotadores, porque senão nós não fazemos nada ao sair daqui. O primeiro é o tal do isso eu já sabia. Ah, isso aqui é básico, eu já sabia. Você já sabia, mas você está fazendo, vivendo, levando isso para todos os dias. Porque às vezes nós perdemos a oportunidade de fazer uma mudança, porque entramos aqui achando que já sabia. Toda vez, antes de eu abrir a minha câmera, eu falo assim: toma cuidado, escuta com atenção, porque o isso eu já sabia é o maior vilão dos nossos sonhos, tá? O outro, o isso é óbvio. Tem coisas que são óbvias, mas a maior parte da nossa vida é óbvia. Essa é a coisa mais incrível que tem, porque o óbvio funciona, o simples funciona e fazer diariamente. E o isso não é para mim. Talvez alguém aqui não precise emagrecer. Talvez você ache que está com seus hábitos assim, ah, meu hábito não está legal, mas está tudo bem. Nossa, hoje a minha mãe, gente, de verdade, ela foi fazer os exames, ela está voltando para a Itália sexta-feira. E aí eu fiz ela fazer os exames hoje. Minha mãe tá com 58 quilos, na média. E aí voltou para casa toda tristinha, porque o colesterol estava alterado, porque estava ali numa pré-diabetes. Então, vamos lembrar que comer bem, fazer atividade física e hábitos saudáveis não é para quem está acima do peso, é para todos nós. A diferença é que muitas vezes nós que lutamos com emagrecimento, principalmente de forma recorrente, temos também o desafio emocional por trás dessa mudança. Mas hoje vamos facilitar isso aqui, porque para nós aqui, que temos essa caixinha, aqui, a chance nossa de sucesso é quase que de 100%. É quase que de 100%. Aqui nós temos 80% dos nossos desafios. Então, eu quero começar aqui trazendo para vocês uma coisa muito legal que a Ana Paula falou e que antes até de compartilhar a tela, eu acho muito interessante vocês pensarem. Hoje, quando eu conversei com a Ana Paula, eu falei que quando eu penso em processo de emagrecimento, eu penso em três fases. A primeira fase, eu falo que é essa que nós vamos fazer aqui. É de ajustar, é de arrumar a casa. Eu brinco que ninguém emagrece com a cama bagunçada. Ninguém emagrece com a cama bagunçada. A partir do momento que você tem essa clareza e ajusta esse básico, para algumas pessoas você vai ter muito sucesso. Para outras vão começar a vir os desafios. E são nesses desafios do caminho que é a hora de melhorarmos, de buscarmos ajuda, de inserirmos outras coisas, de olharmos nossos hormônios. Não é hora de você desistir, chutar o balde. É hora de você entender que você tem 1000 recursos. E eu falo por mim, gente. Eu, assim, passei. Eu tenho 33 anos, né? Estou errando a minha idade desde que eu fiz aniversário mês passado. Eu acho que eu não quero aceitar que eu estou com 33, mas está tudo bem. E eu passei mais ou menos 15 anos da minha vida lutando com o peso. 15 anos. E eu quero que vocês entendam uma coisa. A nossa mente só reconhece aquilo que ela conhece.
Eu não conhecia a Gabi com saúde, com disposição, com energia, com o intestino funcionando bem. Então, para mim, gente, eu fazia cocô 15 vezes por dia, porque vida de adulto é falar de cocô, tá? Eu sinto informar vocês, se vocês não estão olhando o vaso na hora que vai no banheiro, tá errado. A vida de adulto tem que saber como que tá o cocô. E eu fazia cocô 15 vezes por dia e eu achava que era normal, porque eu nunca tinha vivido isso de forma diferente. Eu passei 5 anos tomando remédio para ansiedade, para tudo, enquanto eu tinha o intestino irritado. E eu achava que era normal, porque eu fui um médico que achou que era isso e pronto, e ficou sendo. Então, quando você começa um processo de mudança, o autoconhecimento ele tem que vir na caminhada. E olha que coisa maravilhosa, que vocês estão num ambiente onde tem profissionais de todas as áreas, onde você pode colocar perguntas, onde você tem recursos extras. Isso para mim é o maior presente que a Doterra traz. Isso para mim é o maior presente que essa equipe traz. E eu já fui de outra equipe, porque foi por causa dessa minha questão intestinal que eu conheci a Doterra pelos Ingest. E eu fui dessa outra equipe e eu ficava totalmente perdida, tanto que eu não consegui usar. Então, se tem alguém perdido aqui, pede ajuda, porque aqui é um time que está aqui para isso. É o melhor equipe. Quando eu falo, tem um monte de cliente que vem já com 1.000 óleos essenciais e elas não tinham assistência. E elas chegam para mim como cliente, né, de emagrecimento e eu faço questão de orientá-las. Porque isso aqui, se ficar guardado no nosso armário, não vai fazer efeito na vida de ninguém. Então, depois da caminhada vem a consistência. Isso aqui é outra coisa que esse sistema ajuda. Eu tive num evento esse final de semana em São Paulo, de 1.000 pessoas que estavam lá, todos os grupos que nós íamos revezando na hora do treinamento, todos os grupos, pelo menos 70% tinham como meta emagrecer, mudar os hábitos. Poxa, aqui nós estamos num grupo que você vê aí. Um dia que eu vi o Elton fazendo ali, né, um processo, eu mandei mensagem para ele na hora: o que que você fez? Então, nós também temos que compartilhar essa nossa rotina, seja no nosso perfil, seja no seu WhatsApp, seja no grupo, porque aí a sua conquista vai levando os outros à conquista. Então, só queria deixar isso claro, porque nós vamos entender que esse processo de mudança, ele é como tudo na vida. Como tudo, porque nós somos corpo, cérebro e mente. Não é o que que é mais importante, se é o cuidar do corpo ou é o cuidar da mente. Só que muitas vezes, se você olhar para esse todo, esse processo parece muito longo e ninguém faz nada. Quando você escolhe um passo, quando você sai do lugar, você já não está mais no mesmo ponto. E isso que vai fazer a diferença. Não, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Eu quero. Deixa eu colocar aqui no modo apresentação. Vocês estão vendo legal aí, minha apresentação? Deixa eu colocar no modo de apresentar. Ok. Então vamos lá, né? Eu vou tentar ser rápida aqui, porque senão a Sandrine puxa minha orelha. Esse sistema está me educando, as minhas aulas não passam mais de 1 hora, graças aqui a esse sistema. Eu não podia deixar de frisar um ponto, que nós estamos no mês das mulheres. E eu quero saber de você, como que nós podemos nos cuidar de uma forma mais completa em um mundo tão acelerado? O que que você tem feito por você, né? Se você tem realmente tirado esse momento para você. Porque sim, as pessoas hoje têm mania de falar assim: ah, mas hoje tem um monte de frescura, um monte disso e daquilo que antigamente não tinha. Mas antigamente também não tinha esse agito todo. Antigamente também, nós não ficávamos com o telefone na mão o dia inteiro. Antigamente, não tinha tantos estímulos. A nossa atenção não ficava em todos os lugares. Então, nós temos que assumir a realidade que nós estamos em um mundo, em um momento, onde nós precisamos de agir diferente. E precisamos de levar isso para os outros. Gente, é tão gostoso, é tão bom quando nós vemos as pessoas dando um passo que seja. E quando nós falamos em emagrecimento, a primeira coisa que vem em mente é alimentação e atividade física. Como eu já falei, isso aqui não é para emagrecer, né? Isso aqui é para viver. Quando eu comecei a estudar nutrição funcional, eu fiquei assim encantada. Eu pensava de verdade e ainda acredito que se as pessoas conhecessem o poder dos alimentos, não precisariam mais de remédio. Eu vejo
a alimentação, ela como um antídoto. Agora, o que que eu fui descobrindo ao longo dessa jornada? Principalmente quando eu fui mudando, quando eu fui estudando, quando eu fui entendendo, e quando eu comecei a atender mais pessoas. Que existe o poder da alimentação, mas existe um órgão nosso que comanda esse poder, que, a meu ver, é o intestino. Eu, assim, sou apaixonada, estudo tudo de intestino, porque foi a minha maior dor na vida. E eu comecei a ver isso acontecendo com a minha filhinha pequena. Eu fiz 2 cirurgias, tipo, de aritmia cardíaca, por causa de um problema do intestino. Então, quando eu estava no hospital com 24 anos, eu falei, gente, eu não quero isso para mim. Eu não quero isso para mim. E quando o seu intestino não está funcionando bem, o restante também não funciona. Então, só daí nós já entendemos que a alimentação e a atividade física são importantes. Mas aí também é importante que eu consiga digerir o alimento. Também é importante que eu consiga dormir para o meu corpo fazer todos os processos. Também é importante que eu tenha energia ao acordar para conseguir me exercitar. Então, vocês entendem como que nós somos todos complexos? É por isso que quando a gente começa a mudar, os outros falam assim, nossa, fulano começou a mudar, já ficou fresca, agora não consegue comer mais nada, não faz mais nada. Porque você começa a tomar consciência do poder do seu corpo. E nós não podemos deixar de falar no desafio hoje, que é a automedicação, que por fim acaba se transformando em quê? Em uma necessidade de uma medicação que poderia ser evitada. Voltando de São Paulo esse final de semana, eu voltei e eu tomei uma decisão. Eu falei, gente, eu vou todos os dias, aqui na minha comunidade, onde eu puder, falar de saúde física, emocional e bem-estar. Porque sentou uma senhora do meu lado do ônibus, e essa senhora, quando eu olhei para ela, eu não estou brincando com vocês. Na hora eu até mandei mensagem para uma amiga minha e falei: amanhã você vai começar o processo de emagrecimento comigo e eu não tô nem aí. Porque você gosta de viajar, você tem vida, você é cheia de energia. Essa senhora, o meu coração cortou porque ela não cabia, gente, na poltrona. Ela não cabia. E ela estava indo para São Paulo. Nós fazemos 15 horas de viagem aqui da minha cidade para São Paulo. Ela está indo todos os meses para fazer um tratamento de saúde que veio devido aos maus hábitos, ao sobrepeso. E para ajudar, ela assim estava com tanta vergonha, porque ela não conseguia fechar o cinto e ela me pediu ajuda. E ela assim, sabe quando você olha para a pessoa e você vê a vergonha, a dor no olhar da pessoa? E ela falou: filha, você pode pegar para mim ali uma sacolinha? Gente, eu peguei a sacola dela de medicamento, tinham mais de 30 medicamentos. Inclusive, eu dei para ela o meu Copaíba, que estava comigo, dei meu lavanda, porque ela falou que não estava conseguindo dormir. O que eu tinha comigo lá, eu fiz para ela. Porque nós temos que entender que ela não chegou ali de um dia para outro. Vocês acham que se ela soubesse que daí 10 anos ela estaria tendo que largar toda a sua casa, a sua vida, para ir cuidar da saúde, ela não teria cuidado antes? Será que teria sido caro ou barato para ela ter investido em saúde? Imagine hoje o que ela está gastando de todos os sentidos para se cuidar. Será que teria sido caro para ela investir em bem-estar? Então, quando eu vi ela, eu falei, gente, nós temos que entender que isso está acontecendo conosco todos os dias. Todos os dias. Então, investir o nosso tempo em cuidado e investir no que faz bem para nós, assim, é o melhor que podemos fazer para nós. Eu não posso falar com vocês de emagrecimento sem falar bem rapidinho aqui, nesse aqui, no nosso terreno biológico. Eu quero que você imagine aqui na sua casa tem um peixinho doente. Só que o aquário está todo sujo. O que que você vai fazer? Você vai cuidar, você vai limpar, você vai dar um remédio para o peixe? Ou você vai limpar o aquário dele primeiro? Nosso corpo, né, é o nosso aquário. E é por isso que todo o meu processo começa por aqui. Porque eu acredito que aqui eu consigo limpar, cuidar de 80% que seja desse aquário. Com isso, eu vou entender o meu real problema, o meu real desafio. Então, nós temos que entender, e depois eu vou jogar essa roda lá no grupo e eu quero que vocês se autoavaliem. Que aqui dentro nós temos a nutrição, nós temos o nosso ambiente físico, nós temos as questões de infecções, a emoção, os nossos processos sistêmicos, tudo aquilo que nós carregamos, os nossos danos estrutural,
a latrogênia, né, que acontece com muita frequência, a doutora Lud aí sabe, mas nós estamos referindo, né, a questões de erros médicos, hospitalares e a nossa genética e principalmente epigenética. Então, quando você começa a entender que você é um todo o processo fica simples, fica fácil. Porque se eu sou um todo, por onde eu começar a me cuidar, eu vou ter uma melhora. Mas se com isso cresce minha autoconsciência, porque aqui nós somos todos autorresponsáveis, certo? A sua autorresponsabilidade, o seu autoamor vai fazer com que tudo isso fique fácil, porque a sua vida vai começando a fazer mais sentido. Se cuidar deixa de ser uma obrigação e se torna parte de quem você é. E é aí que o processo se torna sustentável, porque isso se torna parte. E quando nós pensamos, então, nesse emagrecimento, nessa saúde, por que que é tão difícil mudar, gente? O que que eu quero que vocês entendam? Nós temos um órgão muito inteligente, que é o nosso cérebro, concorda comigo? Ele é muito inteligente. E a chave da mudança está em você entender isso. O nosso cérebro ele quer economizar energia. Gente, no dia nós temos 5 tomadas de decisões. Só que o que que nós fazemos como ser humanos? Deixamos para decidir tudo. Eu deixo para acordar e decidir o que que eu vou vestir. Eu gastei uma decisão importantíssima que poderia ter sido tomada num dia anterior. O que que eu fiz? Fui lá e deixei para decidir de manhã. Eu deixei para decidir se eu vou comer o pão ou se eu vou comer o ovo. Eu deixei para decidir se eu vou comer aquela coxinha ou não vou comer aquela coxinha. Sabe aquelas decisões que você poderia estar tomando para o seu trabalho, para o seu estudo, para a sua vida? Você está jogando ela assim para o ar. Eu falo com as minhas clientes que quem emagrece, quem muda hábito, faz qualquer coisa na vida. Porque você aprende a planejar, você aprende a se organizar, você aprende a dizer não para o que não te faz bem. E esse comportamento, ele é o mesmo. Porque da mesma forma que o nosso cérebro usa isso contra nós, ele também vai usar ao seu favor. Então, por toda a vida, o que nós fomos fazendo? Nós fomos colecionando hábitos. Eles estão ali no nosso piloto automático. A nossa resposta é muito rápida. Por isso que eu falo assim, de forma consciente. Ah, eu vou fazer dieta, eu não vou comer isso. Aí, quando eu vi, eu já comi. E daqui vocês vão entender por que que os olhos são tão potentes nisso. Eu vou ser bem sincera com vocês, né? Eu era aquele tipo de pessoa chata. Eu acho que como eu fiz, né? Na força do ódio, eu queria que meus clientes também mudassem na força do ódio. Eu não queria inserir nada nos meus processos. Só que se você tem uma ferramenta que vai agir diretamente no seu sistema límbico, que vai agir rapidamente na sua tomada de decisão, para que que você vai sofrer à toa, mulher? É isso que eu fico me perguntando, por que que eu sofria à toa? Se eu posso ter um recurso que vai facilitar essa decisão. Então, eu quero que você aqui, vai ali e se dê uma nota bem rapidinho aí de 0 a 10 em cada um desses atos. Por quê? Nós vamos falar aqui dos 12 olhos de forma rápida. Quando você tem uma noção de onde que está mais desafiador para você, você também sabe qual que é o hábito que, se você mudar, vai interferir nas outras áreas. Vamos dizer que eu sou uma pessoa que estou dormindo muito mal. Será que se eu cuidar de me concentrar na rotina do meu sono, eu não vou acordar com mais energia? Essa energia talvez vai me dar mais força para fazer atividade física. Será que aí, eu fazendo atividade física, eu não vou ter também mais vontade de cuidar da minha alimentação? Então, quando você começa a olhar o processo inverso, tudo fica mais fácil para você. Onde que você está se perdendo? É na sua rotina de sono? É na sua rotina matinal? É porque você não consegue relaxar? É porque você não consegue mudar o seu prato? Você não está tomando água? Gente, sem água, você vai ter ansiedade, você vai ter dor de cabeça, você vai ter crises de enxaqueca. Aí você vai tomar o quê? Um paracetamol para acabar com a dor de cabeça. Aí você vai lá e vai tomar alguma coisa para diminuir a ansiedade. Então, identificar qual que é o seu ponto fraco vai ser a sua maior força. Porque começando por ele, todo o resto fica muito mais fácil. Quando você faz isso, tudo começa assim, ó. Opa! Nossa, quando você organiza então a sua rotina matinal, tá? Eu me perco quando eu acordo. Será que se eu começar a deixar um tênis
ao lado da minha cama, deixar a minha roupa, se eu acordar, tomar um banho e já calçar ele, e no mínimo descer a escada, eu te garanto que em uma semana você vai estar girando o quarteirão. Na outra semana, o seu café da manhã vai estar melhor. Porque depois que você se movimentou, você vai querer nutrir o seu corpo. Então, quando você começa a pensar no problema, esquecer ele e pensar na solução, você vai criando a sua rotina de trás para frente. E aqui agora você vai escrever o que que vai entrar na sua rotina. Então, gente, só para não pecar pelo óbvio, como eu falei que o óbvio precisa ser dito, quando eu conheci óleos essenciais, eu fui aquela pessoa assim, um pouquinho rebelde, sabe? Eu falei, ah, não, mas eu vou testar vários. Para que que eu vou ficar em um? E eu posso garantir para vocês que em todos que eu testei, em nenhum deles eu vi a qualidade e a eficiência que eu vejo aqui na doTERRA. E eu não estou falando isso para você porque eu estou aqui, não. É pela concentração, é pela quantidade por gota. Então, não é à toa que nós estamos aqui numa empresa que tem aí essa missão realmente de compartilhar óleos essenciais 100% puros. A minha mãe comprou lá na Itália, né? E ela chegou aqui, usou os meus, está querendo levar tudo embora essa semana. Então, isso aqui, gente, quem já teve a oportunidade de usar outro, depois que pega esse aqui na mão, não quer mais. Então, não é à toa que a empresa está há mais de 15 anos, que está em mais de 60 países, imagino que hoje muito mais, que veio colocar essa fábrica aqui no nosso país. Porque uma mudança que eu tenho visto aqui no Brasil é as pessoas buscando mais saúde e bem-estar. E eu acho que nós somos muito, assim, responsáveis por isso. É uma honra nós sabermos que nós vamos estar liderando esse movimento aqui, esse movimento pró-saúde. E os óleos essenciais, para quem que caiu aqui por acaso, né? Não são cheirinhos, não são aquelas coisas que nós estamos aí fazendo inventando histórias. Eles são compostos voláteis, eles têm os seus compostos químicos, e é por isso a eficiência. Eles têm estudos científicos que comprovam. Então, não é a Gabi que está achando, ou a doutora Lúdia, ou a Ana Paula. Não. Gente, nós simplesmente estamos recuperando a maior ciência que já tivemos, que é a aromaterapia, e trazendo para os dias de hoje. Olha que coisa incrível que é nós termos isso para estar nos ajudando. E o melhor, quando você aprende a usar, você vê que você usa tão pouco que realmente custam centavos por gotas. Então, temos aí centenas e centenas de estudos. É muito importante que você, que assim como eu é mais cético, que você vai lá na PubMed, comece a entender e a conhecer. E como que nós usamos isso? Então, nós usamos de forma aromática, né? Como eu estava usando pouco antes de entrar aqui, para entrar com energia. Hoje foi um dia bem cansativo. E aí eu vim aqui, coloquei meu hortelã-pimenta com meu white orange, minha energia renovou. Também temos o uso tópico e o uso aromático. Sabe o que é interessante? Dentro da Terra, nós ainda temos o privilégio de ter uma outra forma, que é a ingestão. E que eu considero muito importante no emagrecimento. Mas sabe o que é o melhor de tudo? Que não é somente na ingestão que você vai estar se cuidando. Você vai estar dormindo e vai ter algo cuidando de você. Você vai fazer o uso tópico e vai ter algo cuidando de você. Então, você vai aprender a usar de acordo com o seu desafio do momento, tá? E eu vou falar bem rápido desses 12, mas fiquem tranquilos que eu preparei o material, vou disponibilizar para vocês depois, explicando detalhadamente. Porque o tempo é curto se a gente for falar tudo que queremos aqui nesse momento. Mas eu quero que você reflita. Qual que é o que é útil para você agora? O que que você não está fazendo que você pode fazer? Eu falo que a lavanda, para mim, ela é aquela coisa do inspire serenidade e inspire lucidez. Fala, Gabi, mas por que a lavanda é importante no processo de emagrecimento? Gente, 80% das minhas clientes, o problema delas não é não saber o que comer, é não conseguir comer somente o que está previsto. Se você não consegue sentar e mastigar, a sua digestão começa onde? Na boca. Nós temos dente, não é à toa. Eu era uma pessoa que não conseguia mastigar um alimento. Então, só aí eu já estou perdendo desse alimento uma quantidade enorme. Sim, então, ali, uma coisa que eu sempre aconselho, né, para as meninas assim que têm essa dificuldade no comer descontrolado, é após a refeição fazer ali uma inalação gostosa com a lavanda, apreciar aquele alimento. E aí, se nós pensarmos então
na nossa qualidade do sono. Se nós pensarmos que tem gente que acha que dormir é só deitar na cama, mas a lavanda, quando eu começo a usar ela 1 hora antes de dormir, quando eu já vou diminuindo aqui as luzes de casa, porque eu entro no sono profundo muito mais rápido. Com isso, eu acordo muito melhor, muito mais disposta. Então, para um sono profundo, regenerador, para um ambiente propício para escolhas alimentares mais conscientes, estresse, ansiedade. Então, nós começamos a incluir na nossa rotina elementos que você não vai esperar o desespero chegar. Você não vai esperar chegar uma crise, porque você vai estar se cuidando antes dessa crise. O hortelã-pimenta aqui, para mim, esse daqui, eu tinha que ter um patrocínio para hortelã-pimenta, gente. Por quê? Eu consumo hortelã-pimenta para tudo. Mas o que eu gosto no hortelã-pimenta, muito dentro do processo de emagrecimento? Ele te ajuda a ter mais energia para treinar. Ele te ajuda a ter vias respiratórias mais limpas. Mas ele também te ajuda no controle do doce. Ele também te ajuda no controle da quantidade que você vai comer. Ele é muito coringa. Ele facilita a sua digestão, alivia o inchaço, potencializa o seu exercício. Lá na academia, eles ficam esperando eu chegar para me pedir o dobro. Porque chego lá, eu deixo todo mundo lá, eu já vou chegando, todo mundo que está na esteira, eu vou colocando hortelã-pimenta, você sente a melhora. Pensa bem, se a nossa vida é corrida, se eu tenho meia hora para fazer atividade física, se eu consigo fazer ela com mais energia, eu também não vou acelerar o meu resultado, eu não vou gastar mais calorias, eu não vou melhorar o meu metabolismo. Então se torna um efeito cascata positivo para você. E também vai te ajudar a combater o estresse. Isso por que ele vai te ajudar? Gente, nosso maior desafio é respirar. Às vezes, eu tentava fazer uma técnica com um cliente, com uma pessoa, ela não conseguia parar para respirar. Então, você imagina se nós estamos num momento da vida que nós não conseguimos respirar de forma limpa. Há quanto tempo que você não faz uma respiração profunda, eficiente? Então, esse simples ato pode mudar tanta coisa na sua vida, mas tanta coisa. E ele também possui um pouco de efeito termogênico. Então, nós vamos entendendo que tudo vai tendo seus benefícios. O limão, vitalidade e leveza. Qual que é a coisa mais gostosa? Quem já experimentou acordar? Chegou lá no banheiro, você tomou seus 500 ml de água, faz uma respiração profunda com o nosso lema. Sabe, eu não sei vocês, eu tenho um pensamento muito acelerado. Aí eu já acordo querendo dominar o mundo. Só que quando eu acordo querendo dominar o mundo e não domino o meu pensamento, meus pensamentos me paralisam. Eu já começo o dia sem energia. Ao mesmo tempo que ele te ajuda a calmar esses pensamentos, ele também vai te ajudar em azia, refluxo, estimular essa mentalidade positiva e focada, na sua desintoxicação corporal, mental, a estimular a sua digestão. Perceberam por que eu fiquei tão apaixonada por isso? Falei com vocês que sou apaixonada por intestino, que eu acredito que 90% dos problemas nossos começam lá. A maioria dos óleos que eu vou falar com vocês trazem um benefício nessa digestão, nesse aproveitamento. Então, tudo que você for fazer vai ser mais potencializado se o seu órgão principal está funcionando melhor. Ele também vai te ajudar a reduzir o apetite. E vocês entendam uma coisa: muitas vezes, né, esse excesso de poluentes que nós estamos consumindo o tempo todo, desde produtos de limpeza até a tudo que nós estamos respirando e consumindo, isso vai aumentando a inflamação. Quanto mais inflamado, mais fome nós sentimos. Eu fiquei 6 anos, gente, fazendo faxina na Itália. E era lá, como a gente usa muita faxina limpa, né, a seco, eram muitos produtos químicos o tempo todo. E era um período que eu chegava em casa e olha que eu trabalhava, fazia 10, 12 horas ali. Eu ia e voltava para o serviço de bicicleta. E eu chegava em casa, estava toda inchada, toda cansada. Fala, Gabi, agora você trabalha de sua casa, tá bom, né? Só que agora eu tô com a tela na minha frente o dia inteiro. Então, hoje em dia, não tem onde você correr. Tem onde você criar os seus mecanismos de defesa. E essa é a proposta nossa aqui. Então, ele também, o cítrico, vai te trazer esse sentimento de felicidade. Muitas vezes, o que te faz comer é a raiva. Com isso, você também vai comer menos. Então, quando você começa a melhorar o seu humor,
a desintoxicar o seu corpo, a ter esse sentimento mais focado. Qual que é a tendência? Que você consiga ter a resistir. Você não vai chegar no final do dia e falar, ah, não, agora eu vi esse docinho, já era, eu não resisto. Porque você está preparada para isso. O melaleuca, quando eu comecei, eu não dava valor para o melaleuca. Meu Deus, gente, esse óleo, ele é maravilhoso. Ele não pode faltar na nossa casa, ele não pode faltar na casa de mulher. Ele não pode. Então, você tem o meu slogan para ele, né? É pureza e força para um corpo saudável em harmonia. Por quê? Quando nós começamos o processo de emagrecimento, quem já entrou aí vai saber. O que que nós começamos a fazer? A ficar olhando todo dia no espelho. Às vezes, nós passamos uma vida fugindo de espelho. Aí começamos a olhar todos os dias. Aí começamos a ver como é que está a nossa pele. Aí você começa o processo, às vezes tem uma mudança na alimentação, você não está bem, começa uma queda de cabelo. Tudo isso acaba sendo motivo para te desanimar. Eu sempre coloco na rotina das minhas clientes, né, o blend ali, como ela leu, com a lavanda e o frankincense, para um cuidado com a pele. Adiciona uma gotinha, 2 gotinhas de melaleuca no shampoo. Você começa a se olhar mais. Esse autocuidado, isso é tão gostoso. Isso é uma coisa que nós esquecemos e que faz parte do nosso processo. Então, melaleuca nutre, purifica a pele, fortalece a autoconfiança. Candidíase ajuda a prevenir o aparecimento de acne, que pode acontecer nessa mudança de rotina, alimentação, hormonal. Vai ter propriedades antifúngicas, antibacterianas e estimula o sistema imunológico. Então, você quer melhor para um processo de mudança? E o nosso frankincense, eu vou falar aqui com vocês um pouquinho mais rápido, mas o frankincense, gente, eu não conseguia meditar. Esse óleo, eu falo que ele é para transformar o nosso corpo e mente. Não pode faltar ele no processo. Primeiro, porque a paz, calma, a tranquilidade que ele traz. Eu vou contar para vocês um outro dia. A experiência da minha vida, a melhor que eu tive foi com frankincense. Mas ele também vai nos ajudar na saúde da pele. Quem é que não começou a emagrecer e a sentir que estava ficando muito flácido, a ver muitas estrias, a ver muita coisa aparecendo? Então, o frankincense, ele te traz esse cuidado por dentro e por fora. Ele é um regenerador celular. Ele vai te ajudar a meditar, reduzir o estresse, a ter uma digestão mais eficiente, a fortalecer a sua imunidade. Olha, muitas vezes, né, eu passo muitas técnicas de visualização de tudo para minhas clientes e elas não conseguiam fazer, não conseguiam entrar na técnica. Com o frankincense, qualquer visualização, qualquer meditação vai para um outro nível. Então, comece todos os dias. Eu passo na testa, coloco uma gotinha sublingual, tá em todos os meus blends aí, porque ele realmente é um presente para nós mulheres. O copaíba é outro óleo que ele é muito potente no emagrecimento. Primeiro que nós precisamos entender que gordura é inflamação, certo? E aqui nós temos um potente anti-inflamatório. Então, ele vai te ajudar a combater essa inflamação que atrasa o processo de emagrecimento. Ele vai te ajudar a diminuir a celulite. Eu usei o blend, agora eu posso falar com propriedade, que clareou aquelas estrias que vão aparecer quando você emagrecer e tá tudo certo. Agora, se você tem ali como cuidar delas, gente, é maravilhoso. E ele também te traz uma resiliência. O óleo de copaíba, quando você usa ele de forma na inalação, ele te traz essa resiliência e vai te ajudar com as dores musculares, né? O brief aqui não tem melhor para você colocar à noite ali junto com a lavanda no difusor nesse processo. Muitas vezes, quando estamos acima do peso, com maus hábitos, aumenta ali o bendito do ronco, não é mesmo? Você não tem aquele mesmo sono. Se o seu sono se torna um sono de maior qualidade, pode ter certeza que 80% das outras coisas serão potencializadas. Então, energizante, estimula o relaxamento. Eu hoje mesmo, durante o dia, usei ele aqui para ficar alerta, mas ao mesmo tempo ter aquele relaxamento muscular. Quando nós estamos mudando de estação, né? Ele traz esse suporte e essa respiração livre, que é o que nós mais precisamos nesses tempos de estresse, tá? O balance dispensa comentários, né? Mas você não pode ficar sem o balance no processo.
Primeiro, por conta dessa calma e relaxamento que ele te traz. Literalmente, ele vai te ajudar. Tem muita gente que fala comigo, eu uso a lavanda e eu não consigo dormir. Experimenta de ao longo do dia, nos momentos de mais estresse, ir relaxando o seu corpo e treinando o seu corpo a relaxar. O balance vai te permitir isso sem te deixar com sono. Esse equilíbrio emocional, apoio na sua concentração. Eu falo com as meninas, leva ele na bolsa. Deu aquele estresse, não tem como você controlar que o mundo não vai te estressar, não. Mas tem como você controlar como que você vai lidar com o estresse do mundo. É comendo algo que te faz mal? É entrando num momento de estresse? Por que que você não aproveita isso para o seu bem? O mundo está tentando aí te jogar para baixo, mas você tem na mão o controle. É esse o ponto. É você fazer escolhas para isso. O Deep Blue, ele não pode voltar para nós. Quantas clientes minhas que deixavam de treinar porque elas precisavam, não podiam ter dor no corpo. Então, o Deep Blue, ele é um ótimo, né, alívio de dores, conforto para articulações, suporte à circulação, mas ele também vai te ajudar, ele é um anti-procrastinação, vocês sabiam disso? Ai, como eu amo, gente! E eu sou uma pessoa procrastinadora por natureza. Quando você conhece os seus desafios, você tem que ter à mão aquilo que não te deixa cair na sua autossabotagem. Quando vem meu Zé Curubu falar assim, ó, você vai enrolar o dia todo. Eu falo, não, meu filho, eu tenho o Deep Blue aqui na mão. Então, ele vai te ajudar no pré-treino, no pós-treino e aí treinar. Quando você está querendo enrolar para ir treinar? Você quer melhor do que isso? O nosso on-guard. Gente, o que mais acontece? Você pode saber disso. Começou a treinar, vem a autossabotagem. Passei mal, comecei a gripar, não sei o quê. Parei. Então, quando você já começa a cuidar desse sistema imunológico antes, você já está tirando uma grande desculpa. A maioria das pessoas param, aí, ai, perdi o foco, não consigo voltar. Então, fortalece o sistema imunológico, combate a inflamação, promove a saúde oral. Vocês sabiam que a nossa melhor digestão começa na saúde da nossa boca? Então, você já está tendo aqui um combo completo. Aumenta a sua energia e um suporte digestivo. E, além disso, ele é maravilhoso para o nosso metabolismo, porque ele é um mix que tem ali alguns componentes que vão te ajudar nessa gordurinha abdominal. Então, você tem tudo dentro do mesmo kit. O meu Zengest, que eu já falei com vocês, né, que é um blend aí justamente para digestão. Então, melhora a sua digestão, alivia desconfortos, suporte na gestão do apetite, porque muitas vezes nosso apetite está desregulado devido a intolerâncias, devido à má digestão, devido a problemas que nós temos ali. Promove a saúde gastrointestinal, um auxílio contra a constipação. E assim, vou contar um segredinho para vocês, não que aconteça comigo, sabe? Mas aquele dia que você acorda naquela ressaca, que você perdeu um pouquinho a mão na noite anterior, não que eu faça uma coisa dessa, imagina, gente. Mas é um grande suporte. E por fim, o tangerina. Olha, eu falo que isso aqui é para você vitalizar literalmente o seu metabolismo e revigorar a sua energia. É antioxidante, promove uma digestão saudável, reduz o apetite, tem um efeito diurético, então vai ajudar a eliminar aquela retenção de líquido, ajuda demais no aspecto de celulite, apoia a desintoxicação. E sem falar que o que é para mim o maior presente do tangerina? Ao mesmo tempo que ele te dá esse apoio, ele também te dá uma alegria, ele te dá uma energia. Muitas das vezes, quando nós estamos naqueles momentos ali que a gente está se achando horrorosa, quem é que 3 dias antes da menstruação não olha no espelho e quer dar uma crise? Todo mundo, gente. Você para de matar, você para de brigar com o marido. Você começa ali a entender que você está na TPM, você usa tangerina. Já evita uma crise de comer exagerada ali à noite, porque você começa a entender os seus sentimentos. Para mim, a parte mais importante dessa caixinha é você aprender a olhar os seus sentimentos, a entender o que que eu estou precisando agora, o que que eu estou sentindo. Nós não fomos ensinados a sentir, nós não fomos ensinados a nos observar. E cada gotinha, né, cada lágrima que você foi engolindo, é um quilinho a mais que está aí agora. Então, se você não aprender a enxergar o que que você está comendo, não adianta eu te falar nada. Então, quando você aprende a fazer isso, o que que eu estou precisando agora? Você vai se colocar como prioridade nessa roda da vida.
e aí o resultado fica mais fácil. Eu quero propor para você é que o nosso corpo ele seja o escudo das nossas conquistas e não a prisão de nossas escolhas, tá? Então agradeço aqui para vocês. Ficava aqui a noite inteira falando, vocês sabem, né? Mas é sempre uma honra poder dividir um pouco. Estou sempre à disposição aqui na comunidade, lá no Instagram. É um prazer imenso. E Ana Paula, te chamar de volta aí, querida. Que é isso, gente? Mais uma salva de palmas, porque ela merece. Que aula de milhões, Gabi. Eu sabia que você era boa, mas não era assim também, não, viu? Parabéns, muito obrigada. Já anotei um monte de coisa aqui e eu tenho certeza que todo mundo também gostou bastante, né? O Zeca Urubu aqui está fazendo sucesso, tá fazendo sucesso aqui no chat. Gente, todo mundo está encantado com o que você trouxe, um conteúdo maravilhoso, muito prático, inclusive. Doutora Lud está aqui, ó, também estou, doutora Lud, de queixo caído, porque a Gabi é sensacional. Muito obrigada mais uma vez pela sua disposição, por trazer esse monte de conhecimento para todos nós. Parabéns. Quem está aqui que não conhece os olhos ainda, mas conheceu com a Gabi, com isso tudo que ela trouxe, e quiser saber um pouco mais, procura a pessoa que te convidou e vem descobrir como é que você vai fazer para ter acesso a todos esses olhos que a Gabi trouxe para nós hoje. Vamos tirar a foto?